Oi, gente, tudo bem? Então, bora falar sobre inteligência artificial. Eu já fiz alguns vídeos aqui usando o chat GPT, que é para mim, assim, eu já testei algumas, tá? Algumas inteligências artificiais e até hoje, para construir textos, ainda não encontrei outra que batesse, tá? Mas eu ainda vou trazer uma um vídeo aqui sobre de vários tipos de IA e tudo que vocês podem utilizar além do chat GPT, tá bom? Mas vamos falar aqui sobre a detecção, né? Então, é algo que está muito recente, ainda não se criaram um mecanismo totalmente eficiente contra isso, porque pensa aqui comigo, o plágio, você tem que entender isso. Porque, cara, isso aqui, olha, gente, eu lido com muitos alunos. Quem tá lá no meu grupo sabe que ali tem 800 pessoas. Tinha, né? Agora deve ter 700. É um grupo gratuito. Então, você se imagina a quantidade de mensagens que eu recebo, né, diariamente, falando sobre TCC, fora os meus alunos mesmos, né? E, cara, e às vezes eu falo para meus alunos: caraca, abre a cabeça, vamos pensar, tá? O plágio, como é que ele funciona e os aplicativos? Gente, plágio é diferente de inteligência artificial. Ah, o plágio basicamente é você copiar de algum lugar e colar, certo? Sem dizer a fonte. Então, ou botar de forma errada, por exemplo. O que que acontece? Os aplicativos de plágio, eles pegam, já procuram tudo que tem na internet, todas as bases de dados deles, e vai encontrar palavras similares. Por isso que nunca é 0%, tá? Porque se você tá, não existe nenhuma outra palavra que nunca foi pesquisada, certo? Que nunca foi utilizada. O que aparece é, se você estiver escrevendo muito semelhante a um outro trabalho, ou se você estiver escrevendo com muitas citações que você copiou do mesmo lugar, e vai falar assim, olha só, tem uma porcentagem bem alta, tá? É isso que eles vão mostrar. Inclusive, se você, por exemplo, usou lei, citou lei, é, se você usou muito um autor e usou citação direta, aquela que é copia e cola, o que acontece é que vai dar um percentual alto nesses aplicativos. Mas não é quer dizer que você plagiou, tá? É que o programa encontrou similaridade. E aí, para saber se é plágio ou não, você precisa, o seu professor, você precisa abrir o arquivo, comparar, né, de onde está vindo e ver se você fez a citação correta, tá? Eu tenho alguma aula sobre citação, então eu vou deixar aqui e eu vou atualizar ela também. Então, para quem está vendo isso aqui, talvez daqui a um mês, vai ter isso já atualizado. E enquanto a inteligência artificial, ela vai trabalhar de uma outra maneira. A inteligência artificial nada mais é que ela usa todas as bases de dados dela para escrever como os textos que já são produzidos aqui, né? Então, o que acontece é que ela tem uma linguagem muito formal, uma linguagem muito certinha, não corrige, não faz erros. E alguns aplicativos de plágio, eles, ao invés de falar, ó, isso aqui foi inteligência artificial, eles falam que é plágio. Mas você entendeu a diferença? Entendeu que inteligência artificial é feita por inteligência artificial. Plágio é você copia e cola, certo? Mas às vezes acontece isso. Alguns programas. Por quê? Gente, é muito recente. Esses programas ainda são muito deficientes. Inclusive porque é quase impossível você conseguir identificar o que que é humano e o que não é, já que a inteligência artificial é baseada no que nós humanos escrevemos, né? E aí, como é que elas detectam? E vou entrar no. Acaba entrando também no segundo tópico que eu trouxe. Elas detectam basicamente pela forma da escrita. Se você escreve muito formal,
com a pontuação correta, com palavras rebuscadas, né? Ela vai dar como IA. Isabela, então como que eu me previno disso? Vamos dizer que você realmente não utilizou, tá? Você realmente escreveu lá com as suas palavras, não, não, não. Aí o que que você faz? Você tem que ter certeza que você não utilizou e que tudo está bem referenciado, ou seja, está bem citado. Todos os autores, tudo está bem fundamentado, está tudo assim redondinho, tá? Por quê? Você precisa ter. Se o professor fala assim, ah, então me explica sobre tal coisa, você precisa saber. Então, por que que você usou tal autor? Então, você precisa saber, certo? Já aí já é a prova suficiente que você não utilizou, tá? Esses explicativos são muito errados. Eu peguei um artigo meu de 2017 e fomos feito para uma disciplina de faculdade. Obrigada, cachorro, assim. É, disciplina normal de faculdade. 5 colegas escrevemos. É, e estava dando mais de 70% de IA num estudo de 2017. Nós estamos em 2025. Até 2023, eu acho que eu não sabia nem o que era isso. Então, assim, erros, né? Já vi outras pessoas colocando um texto de Fernando Pessoa, gente colocando do orientador de 2003, e dá errado, e dá como IA, por quê? É a forma de escrever, tá? Eu também passo por isso, às vezes eu escrevo um texto, aí jogo lá 100%. Eu falo, não é possível. Não, não é possível. Porque, claro, a forma que a gente fala, que eu falo, não é a mesma forma que eu escrevo, né? Então, a forma que a gente escreve geralmente tende a ser mais formal, né? Usar o texto em terceira pessoa, usar palavras rebuscadas, fazer, né, a pontuação muito certinha. Isso mostra que é inteligência artificial, até porque eu não sou uma pessoa criativa. Eu, Isabela, não sou. Acho que talvez você também não seja. Então, eu sou muito aquilo, eu falo muito isso em outras aulas minhas, que eu sou assim. Me fala o que tem que fazer. Tem que fazer isso, eu vou fazer isso. Eu não sou aquela pessoa criativa. Acho que cada pessoa tem um dom. Eu tenho essa questão de seguir regras, né? Eu faço passo a passo. Então, eu aprendi a escrita acadêmica dessa maneira, porque é aquela caixinha, tem que fazer só isso, né? E aí você coloca um texto de IA, nesses programas que tem, mostra. Aí você me pergunta, qual programa que tem? Gente, o mais comum que eu vejo é o Zero GPT, tá? E também tem o tal de Turitim, mas esse acho que eu ainda não consegui acessar. Não sei se tem que ser de alguma universidade específica, porque não é só pagar. Tem algum rolê ali que eu ainda não descobri qual é, para você conseguir ter acesso. Mas o Zero GPT todo mundo consegue, tá? Tem o Plagium também. Então, assim, programa é só você jogar ali na internet, você vai encontrar, mas tem isso. Aí, qual é a minha dica, né, para você que, Isabela, eu escrevi e tá mostrando IA? Olha, sinto lhe dizer, você vai tentar trazer mais você para o seu texto, a sua forma de falar e ser menos formal. Não tem outra maneira de parar de constar, a não ser que você escreva aí na primeira pessoa, né? Nós vamos com gíria. Enfim, faz esse teste. Se você botar para escrever com gíria, dá 0%. Você pode até fazer assim, ó, ChatGPT, escreve para mim um texto como se você fosse um adolescente. Aí você copia e cola. Gente, dá 0%. Por quê? Porque eles veem gírias e tudo mais é, como, meu Deus do céu, como humano, né? Agora, quando você escreve formal, você cai nisso. Então, o que que eu falo para você? Fazer dessa forma de escrever, mas tentar escrever menos formal, tá? Claro, sem usar gírias, mas usa palavras simples. Não precisa usar nada rebuscado, não. Usa palavras simples. Comenta alguns errinhos, não tem problema não, tipo uma vírgula faltou em algum lugar, não tem problema, tá?
Você não vai reprovar por causa de uma vírgula, tá bom? Outra, aquela questão que eu falei, né? Tá tudo muito certinho, muito bem referenciado, saber exatamente por que que você usou aquele autor e por que não o outro, né? Tá tudo bem, concatenado. Outra dica, tem algumas palavras que são muito comuns. Quais são elas? Fundamental, crucial, palavras que a gente chama de juízo de valor, tá? Retire. Se você é uma pessoa que já escreve com essas palavras, retire totalmente, porque a inteligência artificial costuma, né, trabalhar dessa forma. Por fim, em suma. Gente, agora eu vejo um texto escrito enfim, eu já sei que é ChatGPT. Eu já sei. Gente, eu uso essa bosta todos os dias. Porque tem a forma de você utilizar que ela vai te ajudar sim, mas nem todo mundo sacou ainda. E é isso, inclusive, gente, que eu vou deixar aqui na descrição meu link sobre trabalhos, todos os tipos de trabalhos com inteligência artificial, tá? Para que você quiser acessar todas essas dicas que eu dou lá. Então, o que acontece? O pessoal ainda não sacou ainda. Aí eu falo, faz não sei o quê. Até mentorados meus, né? Mentorandos meus. Aí vem, Isabela, olha meu texto. Vou aqui, vou ver o seu texto. Aí eu dou um puxão de orelha. Eu falo assim, ó, isso aqui tá claramente escrito com inteligência artificial, assim, na cara dura. E assim, não dá nem para deixar passar, tá? Tenta trazer um pouco mais de você, essa forma de falar. Tenta ser assim, mais didático, tá? Ser mais fluido. Porque essa inteligência artificial, elas são muito objetivas. Então, é isso e acabou, tá? Tenta trazer mais uma malemolência, tenta trazer, tipo assim, imagina que é um carioca, você querendo escrever e o carioca tá te enrolando, você tá enrolando a pessoa. Tenta, eu sei que é difícil, né? Mas é a forma de você não cair, né, nesses aplicativos, tá? Fora isso, não tem mais. Mas esse, inclusive esse Turitim que eu falei, ele, esse Turitim, eu fui ver, porque, por exemplo, os programas de plágio, eles explicam como que funciona e qual a porcentagem que eles aceitam e tudo isso, tá? Inclusive, tem alguns programas que você vai botar lá, feito pelo chat GPT e tudo mais, e vai dar 0% de IA, de plágio. 0% de plágio nunca houve, mas tipo 1%, coisa assim. Mas eles te dão um percentual máximo, dependendo do programa. Mas eles te explicam o porquê, né? Esses programas de inteligência artificial, não. Eles não te falam o porquê de nada. Então, como é que funciona? Então, a gente está tentando ainda descobrir, certo? Tem gente, assim, da conspiração que fala que eles são outra inteligência artificial feita para você gastar dinheiro para você poder humanizar o seu texto na inteligência artificial, nas outras plataformas dele, né, de humanizar o texto. E nada mais é justamente isso, você tornar o texto um pouco mais fluido, trocar algumas palavras, né, para ir melhorando, tá? Às vezes, assim, eu, por exemplo, ano passado, eu escrevi um texto com o IA mesmo, e e aí eu, Isabela, fui reescrever com as minhas palavras, só que tendo aquela estrutura. Quando eu coloquei lá, deu ainda 100%. Eu falei, o impossível. O impossível, porque, tipo, meu Deus, eu escrevi tudo de novo, né? Hoje em dia, uma técnica que eu uso, às vezes, é, inclusive, ditar. Então, eu pego o Word, né? Eu consigo ir editando, principalmente quando são temas relacionados que eu domino muito, temas de educação, do direito, eu domino bastante, aí eu consigo ir falando, né? E ele vai digitando. Então, mal ou bem, às vezes tem um errinho de uma vírgula que faltou. Aí, quando você joga naqueles aplicativos, dá 0%.
Então, aí tá a dica. Aí eu tava falando. Os aplicativos, eles mostram, né, de plágio, o que que funciona, como funciona. Esses outros de IA, não. Mas encontrei nesse do Turitinho que eu tava comentando uma explicação. Assim, muito superficial, tá? E eles botaram que até 20% tipo assim, 100% certeza de que é um falso positivo, né? Por exemplo, gente, às vezes tem até nome de faculdade que dá inteligência artificial. Eu falo, mano, como é que o nome da faculdade é inteligência artificial? Né? Então, você tem que ter um critério. Então, até 20% eles dizem que assim, passa batido, porque é falso positivo, tá? De 20 a 40% você já começa assim, né? Vamos pensar, mas também passa batido. Agora, acima de 50% meu filho, seu professor vai te pedir para mexer, tá? Se for acima de 80, aí com certeza, tá? E eu não tô dizendo que tá, gente? Eu tô dizendo assim, pelos parâmetros que eu tenho visto, tá? Até uns 40% o tipo de linguagem ainda passa. Agora, depois, quando passa ali dos 80% já assim, não dá, tá bom? E como tirar, foi como eu falei, né? Você reescrevendo, você ditando, você colocando palavras simples, trazendo mais personalidade para o seu texto, você trazendo às vezes mais autores, então dialoga um autor com o outro mais vezes dentro do seu texto, não usa palavras difíceis, tá? Para poder não detectar, tá bom? E é isso, você quer aprender um pouco mais sobre essa questão de quais ferramentas utilizar, como que você pode usar a inteligência artificial e de forma que dê menos de 20% e tudo mais, eu recomendo que você entre aqui no meu curso, tá? Trabalhos com Inteligência Artificial, porque vai ter uma aula novinha. E se você entrar por esse link, vai estar apenas R$ 29, tá bom? Agora, em outro momento, por outro link, eu já não me comprometo, tá bom? Então, vejo vocês lá. Até a próxima aula.